Ótimo. Bom dia a todas. Vamos começar com a defesa, com a qualificação da tese de doutorado de Alessandra Jungs de Almeida, Direitos Sexuais e Reprodutivos na América Latina, organizações articuladas transnacionalmente e seu papel na evolução das políticas de legalização e criminalização do aborto na Argentina e no Brasil, 2010-2022. Então, eu agradeço a presença de todas, público e especialmente da banca, da professora Marisa von Bülow e da professora Yara Costa Leite, que muito gentilmente aceitaram participar, apesar da data complicada e no curto prazo. Então, ficamos bem agradecidas por isso. E, bom, agora a Alessandra vai apresentar por 20 minutos o seu trabalho e depois já vamos passar a palavra à banca pelos comentários. Tá bem. Muito obrigada, professora Mônica. Obrigada, professora Marisa e professora Yara, por aceitarem comentar esse trabalho, enfim, estar nessa banca. E obrigada aos colegas também, que eu sei que estão assistindo, quem está aqui na plateia. Então, o meu projeto de tese de doutorado se chama Direitos Sexuais e Reprodutivos na América Latina, organizações articuladas transnacionalmente, seu papel na evolução das políticas de legalização e criminalização do aborto na Argentina e no Brasil. Aqui um breve sumário da apresentação, vou passar rapidamente, enfim, vou seguir os 20 minutos. Então, inicialmente, nesse trabalho, na delimitação do tema, eu inicio apresentando como os movimentos transnacionais, especialmente os movimentos feministas na América Latina, eles são históricos, eles contam com diversos atores, movimentos sociais, organizações não governamentais, organizações intergovernamentais, democratas, estão em diversos países, em países diferentes, e contam também com estratégias, né, se articulam de maneira também bastante diversa. Um dos exemplos que eu trago logo no início da delimitação do tema é a luta contra a violência contra a mulher, que, enfim, desde os primeiros encontros de mulheres da América Latina e do Caribe, foi bastante articulada pelos movimentos sociais latino-americanos. E é um exemplo de como os movimentos sociais latino-americanos conseguem se articular transnacionalmente, conseguindo resultados. A gente tem o dia 25 de novembro até hoje, como desde os anos 80, como um dia que simboliza a luta da violência contra a mulher. Temos campanhas em diversos países da América Latina e do Caribe. Temos as leis do feminicídio, leis contra a violência doméstica, que resultam também dessas dinâmicas. Dentro desse debate, há uma expansão nos últimos anos, especialmente, né, do ativismo sobre direitos sexuais e reprodutivos, uma literatura que também vem crescendo dentro das relações internacionais e também na ciência política em geral, que vem discutindo direitos sexuais e reprodutivos a partir desses movimentos transnacionais, claro, e nesse tema, o ativismo, dessa agenda, né, de direitos sexuais e reprodutivos, ela é vista como uma arena internacional contestada, em especial na América Latina, onde há muitas leis ainda são bastante conservadoras em relação, especialmente, ao direito ao aborto. E dentro disso, o que os autores falam, a Mala Houghton fala que dentro dos direitos sexuais e reprodutivos, mas especificamente dentro da agenda de gênero, os debates de gênero são feitos desagregados, diferente de outras regiões. Ela traz o exemplo da Europa, que se aprovou muitas leis, se fez debates públicos conjuntamente sobre gênero, enquanto na América Latina isso foi feito em diferentes momentos, as leis trabalhistas, as leis de violência doméstica, a lei do feminicídio, tudo isso foi feito, a lei do divórcio, foram feitos diferentes debates em diferentes momentos, e também, dentro desse escopo, sobre o aborto, esses debates se fazem separados dos outros. Isso é uma das razões que eu trago o debate sobre o aborto em separado dos outros. Ao mesmo tempo, há uma situação legislativa nessas temáticas. A Franco Yañez fala de um pêndulo que vai e volta, porque há muitos debates legislativos em diferentes países, como Brasil, Bolívia e Peru, que estão
há disputas para regredir e, ao mesmo tempo, avançar direitos sexuais e reprodutivos. Ao mesmo tempo, até 2020, somente Cuba, Uruguai e Cidade do México tinham o aborto voluntário, inclusive, como um direito, em qualquer caso. A partir de 2020, temos Argentina, Colômbia e México, com a legalização do aborto. Então, ainda assim, mesmo com esses avanços, as leis se mantêm restritivas, mas há essa oscilação legislativa que também demonstra uma oscilação nos debates, nas políticas públicas em geral. Então, os dois casos que eu vou analisar vão ser, na verdade, as disputas, né, o papel dessas organizações não governamentais que estão em Brasil e Argentina e suas articulações transnacionais, mas a partir dos casos a gente pode também perceber algumas coisas, como, por exemplo, tanto o Brasil quanto a Argentina, eles têm movimentos feministas bastante históricos. O Brasil tem há mais de 50 anos movimentos feministas defendendo o direito ao aborto, por exemplo. Ao mesmo tempo, o Brasil, desde 1998, comparando, em 2018, nós tínhamos 82 parlamentares evangélicos na Câmara de Deputados e no Senado Federal, comparando com 98, onde havia somente 19. Ao mesmo tempo, também se vem propondo legislações, emendas constitucionais, como a PEC da Vida, o Estatuto do Nascituro, em que se propõe que a vida seja defendida desde a concepção, ambas essas propostas. Há falas presidenciais polarizantes, né? O presidente Bolsonaro polarizava emocionalmente a sociedade com seus discursos sobre o aborto, também colocando ministros bastante conservadores sobre essa pauta especificamente, em cargos de poder, como a Damares Alves. A Argentina também tem um longo histórico de ativismo internacional, ela tem, nos últimos anos, no início do século XXI, muitas organizações se organizaram em redes de profissionais, tanto do direito como da saúde, para não só defender a legalização do aborto, mas para realizar procedimentos de saúde bastante amplos, tem organizações com mais de 200 profissionais de saúde espalhados por todo o país, por exemplo. Ao mesmo tempo, também, a gente, especialmente no governo de Menem, que respinga até os dias atuais, por isso que eu trago, teve posições internacionais bastante opostas ao aborto, definiu o dia 15 de março como o dia do não nascidos, que é uma data bem importante na América Latina na defesa conservadora da pró-vida, né, nessa linha mais pró-vida. Na Argentina, no dia 15 de março, tem protestos, uma das organizações analisadas organiza protestos anualmente, no 15 de março, defendendo a vida desde a concepção. Então, foi também o primeiro caso da região a proibir anticoncepcionais emergentes. Depois disso, surgiram mais 14 casos judiciais em 14 diferentes países. Então, a partir disso, a pergunta de pesquisa, a partir desse cenário, a pergunta de pesquisa que a gente pensou é: qual o papel e quais são as configurações transnacionais nas quais se inserem as organizações não governamentais brasileiras e argentinas no processo de regulação das políticas sobre direitos sexuais e reprodutivos em ambos os países? Então, essa pergunta é dupla, porque, ao mesmo tempo, eu quero entender como essas organizações atuaram nessa agenda ao longo desses anos e, ao mesmo tempo, entender como elas se articularam transnacionalmente com outros atores. E, a partir disso, qual foi o repertório que essas organizações utilizaram, como elas se organizaram, que tipo de mobilizaram símbolos políticos, se elas organizaram campanhas, qual foi o repertório que elas utilizaram para defender as suas pautas. Quais são as motivações que levam essas organizações a agirem para além do nível transnacional, porque eu vou estar olhando para organizações governamentais internas que surgem especialmente dos países, mas por quê? Quais são as motivações que as levam a agirem transnacionalmente também? Qual o papel dessas organizações na difusão internacional de normas e qual é o cenário de estrutura de oportunidade política que leva a essa atuação transnacional? E aí aqui são as organizações que eu defini para essa análise. Então, nós temos duas organizações que defendem a legalização do aborto, tanto no Brasil como na Argentina. Então, no Brasil, nós temos a Rede de Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos e o ANIS, Instituto de Bioética,
são organizações não governamentais antigas, existem desde antes dos anos 2000. Na Argentina, as duas organizações progressistas, vamos dizer assim, são duas redes que, além de envolverem profissionais de saúde, que aparentemente é algo bem importante na Argentina, diferente do cenário brasileiro, que não tem tantos profissionais de saúde envolvidos nas organizações, que também pautam a legalização do aborto. Além disso, elas pautam, então, a legalização do aborto, tem isso na sua concepção, e as organizações que são antifeministas e defendem a vida desde a concepção são o Brasil Sem Aborto, o Movimento Brasil Sem Aborto, no Brasil, que surge em 2010, e a Mais Vida, na Argentina. Em ambos os países, você está olhando para a Human Life International, que é uma organização que surge da Igreja Católica, tem uma atuação muito forte, com capítulos em diferentes países da América Latina, também Argentina e Brasil, e reforça organizações não governamentais em ambos os países. Então, enfim, a partir disso, o objetivo geral dessa pesquisa é descrever e analisar as articulações transnacionais do processo político transnacional de influência dessas organizações na agenda de direitos, das organizações brasileiras e argentinas na agenda de direitos sexuais e reprodutivos. A partir disso, os objetivos específicos, do primeiro dele é descrever a legislação, o debate político e as políticas públicas nessa agenda nos dois países. A partir dessas três questões, analisar como essas organizações não governamentais se correlacionam com esses três itens na agenda de direitos sexuais e reprodutivos. O terceiro ponto, e aí também parte do livro da CAC, da SIC, dos ativistas além das fronteiras, é analisar o repertório dessas organizações não governamentais para atuação transnacional a partir de ambos os países, então analisar os símbolos que utilizaram, as campanhas, quais são as estratégias para conseguir o apoio interno, como se articulam, como fazem com que políticos ou legisladores comprometidos respondam às demandas que se comprometeram, por exemplo. A partir disso, vou descrever e analisar as alianças das organizações com outros atores internacionais, e aí, especificamente aqui, tem uma importância tanto as organizações que surgem nos Estados Unidos, como as políticas de Estado dos Estados Unidos, que tem uma influência bastante forte na América Latina, especificamente na Human Life International, que, enfim, se articula especialmente com lideranças estadunidenses. Os Estados Unidos também tem a Global Gag Rule, que é uma lei que define ou não o financiamento do governo do Estado estadunidense para organizações que são de outros países, que apoiam informação ou lobby sobre direitos reprodutivos e sexuais, proibindo ou permitindo, eventualmente, dependendo se estão democratas ou republicanos no poder. A partir disso, a ideia é identificar semelhanças e diferenças entre os dois casos, para possivelmente estar fazendo uma análise comparada no futuro, e, finalmente, sistematizar e elaborar os elementos teóricos que surgem a partir de toda essa pesquisa. Enfim, eu vou ser mais rápida, faltam 8 minutos. A justificativa desse trabalho uma delas é contribuir à literatura de atores não estatais e redes transnacionais, e aí, especificamente, eu trago uma crítica bastante comum entre as pesquisadoras de gênero e relações internacionais, que normalmente as relações internacionais e o debate de gênero são feitos em separados e muito dificilmente se transversaliza, se olha dinâmicas internacionais a partir de uma perspectiva ou de gênero ou feminista, ou se mistura os dois. Então, professores têm que escolher, às vezes, entre um texto de gênero ou um texto que olhe para as relações internacionais, quando essa transversalização seria também necessária. Ao mesmo tempo, se fortalece a linha de gênero na área, especificamente sobre direitos sexuais e reprodutivos, que é bastante escassa, tanto no Brasil como internacionalmente. Essa pesquisa pode futuramente também servir de insumo para a elaboração de políticas públicas de direitos sexuais e reprodutivos e contribuir para preencher as lacunas dos estudos de contramovimentos, que também, em geral, são escassos, e ainda mais dentro do debate de direitos sexuais e reprodutivos.
Dentro disso, dessa justificativa, que também que também é um escopo do problema, mas uma justificativa mais social em relação a essa pesquisa de tese de doutorado, é os cenários de saúde pública no Brasil e no mundo, na verdade, mas os números de Agente do Brasil são que no Brasil aproximadamente 500 mil mulheres fazem abortos voluntários ou induzidos por ano. Esse número significa 1 a cada 5 mulheres até 40 anos. Na Argentina, estima-se os números vão de 370 mil a 520 mil abortos por ano. Em qualquer caso, e esses são dados de pesquisas da saúde internacionais, das mulheres que abortam, pelo menos metade delas são hospitalizadas, das que abortam em abortos inseguros, claro. Metade delas são hospitalizadas. E perspectiva teórica, eu utilizo as teorias construtivistas de difusão de normas e a literatura de movimentos sociais da política comparada. Então, o livro clássico da Margaret Keck, da Kathleen Zeke, 1998, é utilizado na perspectiva teórica, em que elas definem e explicam o que são as redes transnacionais de advocates. Elas falam que são atores relevantes trabalhando internacionalmente em problema, que se vinculam por valores compartilhados, um discurso comum e um compartilhamento denso de informações e serviços. A Marta Finemore e a Seeking, no mesmo ano, vão definir o que é uma norma, que é um comportamento esperado de um ator específico que tem certa identidade, e no mesmo artigo elas vão definir, ou vão explicar, né, o ciclo de vida das normas, que, enfim, em algum momento elas emergem com a liderança com alguma liderança, elas passam, então, no segundo momento, por um processo de cascata, em que o limiar, normalmente, é quando 1/3 dos países adotam essa norma, e, por fim, a internalização da norma, em que, enfim, não se questiona mais se é uma norma conveniente ou não. E aí tem 2 exemplos muito importantes, que é, por exemplo, a escravidão e o sufrágio de mulheres, que ninguém mais questiona se isso é ou não um direito, ou se isso é ou não um tipo de comportamento, né? Uma prática adequada, um ato de fazer uma ação repetidamente. Então, as condições para as redes emergirem, dois pontos são interessantes aqui. A repressão interna e a falta de responsividade levam movimentos nacionais a agirem transnacionalmente, a irem para a arena internacional. E isso, a Keck e a Seeking vão usar esse termo, que é muito conhecido nas relações internacionais, que é o efeito bumerangue, quando organizações nacionais pulam o Estado e vão para a arena internacional demandar dessa arena internacional uma pressão no Estado. Então, esse é o efeito bumerangue, elas vão para fora e voltam, então, para o Estado. Depois, Seeking e Thomas Hesse vão aprofundar ainda mais esse termo, falando do modelo espiral e falando em lances bumerangue, é mais interativa a perspectiva deles, e também em diversas fases de vai e volta entre sociedade, Estado e o sistema internacional. A Marisa Bambu fala também, conceitua ações transnacionais coletivas, que é definido como um processo no qual indivíduos, grupos e não estatais e organizações se mobilizam conjuntamente ao redor de problemas, objetivos e alvos que conectam a arena nacional e internacional, ou seja, é multinível, em diferentes escalas. E, por fim, Seeking também define a estrutura de oportunidade, que também se conecta a uma das perguntas da tese, e ela vai definir aí um modelo, 4 configurações possíveis que levam, então, ou não, organizações nacionais a se mobilizarem transnacionalmente. Um exemplo, uma delas vai ser uma configuração possível, é quando o Estado, nacionalmente, é fechado, essa configuração, e, ao mesmo tempo, internacionalmente, é aberto, fechado e aberto, leva ao efeito bumerangue, e, assim, as 4 outras opções, ambas fechadas, ambas abertas, aberta e fechada. E aí, na parte final, eu falo faço uma revisão de literatura. Então, eu já falei um pouco no início do ativismo transnacional feminista. As autoras vão definir aí 3 momentos, 3 ondas transnacionais, né? Não ondas feministas, mas ondas transnacionais. Especificamente na América Latina, os movimentos sociais, transnacionais, feministas têm uma importância
nas lutas pela democracia, no momento das ditaduras latino-americanas. O ativismo transnacional antifeminista, essa era uma literatura que eu não conhecia e que eu gostei muito de ler, é bastante interessante. Eles vão dizer, tanto Paternot como Kuhara, Corredor, a Sônia Correia, vão falar que os movimentos, os contramovimentos, nesse caso, os movimentos antifeministas ou contra o aborto, eles só surgem porque existe um movimento feminista ou em relação ao poder desse movimento feminista, então, por isso, contra-movimentos. E um dos exemplos que os autores trazem é quando se deu Roe versus Wade, em 1933, que houve um despertar desses movimentos antifeministas que estavam bastante dormentes, e esse despertar foi bastante forte que se derrubou, né, nesse ano, Roe versus Wade. Então, também é importante colocar aqui o papel da Igreja Católica e de uma aliança conservadora entre muçulmanos, especialmente a Igreja Católica, que vão em diferentes conferências internacionais, está defendendo a vida desde a concepção, falando de uma cultura da morte, quando se busca discutir gênero e discutir direitos sexuais e reprodutivos. Enfim, a Igreja Católica surge como uma liderança a partir de João Paulo II dessa nova direita religiosa e uma liderança que coordena muito bem os atores que estão ali envolvidos e transnacionalmente. Então, essas batalhas de gênero são gestadas em ambientes intergovernamentais e a partir também de uma teoria teológica, digamos assim, porque a estrutura católica também vai estar pensando em teoria por trás disso. E, finalmente, a metodologia. Então, esse é um estudo de caso sobre essas disputas das organizações, esse papel e essas articulações das organizações feministas e antifeministas na agenda de direitos sexuais e reprodutivos. A pesquisa, então, será realizada por meio da pesquisa documental, por fontes primárias, documentos governamentais das organizações e bibliográfica, como fontes secundárias, e potencialmente, ainda estamos conversando sobre isso, aliada à técnica de entrevista. Alguns indicadores: a adesão das organizações internacionais a campanhas transnacionais, o número, tipo de documentos legislativos nacionais e internacionais sobre a participação dessas organizações nessa agenda, o número, tipo de artigos de jornal e reportagens que discutem essa temática, para estar analisando bem o debate público que está sendo feito. Sobre isso, tem uma plataforma chamada MediaCloud, que eu já dei uma olhada. Enfim, eu utilizo ela no meu trabalho também, mas ela consegue, do Brasil, ela analisa mais de 3 mil fontes. E a própria plataforma conta o número de vezes, e, enfim, que foi discutido diferentes tópicos que eu posso colocar e informar a plataforma. Então, por exemplo, o termo aborto legal, eu botei lá os anos 2015 a 2022, para ver quantas vezes isso tinha aparecido nessas notícias, nessas mais de 3 mil fontes brasileiras e fontes principais, assim, né, de notícias. E desde 2020, mais que dobrou as vezes que esses termos são utilizados nos jornais brasileiros. Então, eu pretendo usar essa plataforma para estar fazendo essa análise também. O número de posicionamentos públicos de ambos os estados, cuja pauta seja direitos sexuais e que tipo de participação pode ser também percebida, né, pelos documentos que essas organizações analisadas tiveram nesses posicionamentos, e o tipo de articulação também das organizações analisadas com a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres no Brasil e o Conselho Nacional das Mulheres na Argentina, e, enfim, a possível influência dessas organizações nesses posicionamentos nacionais e internacionais dessas organizações. Então, fontes são os documentos dessas organizações, artigos, sites, documentos oficiais e também outras organizações internacionais, para ver se essas organizações estiveram presentes em reuniões, notas e documentos oficiais do governo, enfim. Uma breve estrutura dos capítulos, estou finalizando. Então, no início, uma perspectiva teórica sobre difusão de normas por meio de atores transnacionais. Depois, a revisão de literatura para falar sobre o ativismo transnacional em direitos sexuais e reprodutivos. Por fim, os 2 casos, né, que são essas disputas, que é olhar para o papel dessas organizações transnacionalmente.
e depois essa análise que busca olhar para semelhanças e diferenças entre os dois casos. Aqui algumas referências, enfim. E obrigada.